Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos iniciar agora a avaliação aqui do céu da semana para a primeira semana de maio, né, que vai do dia 3 ao dia 9. E nessa semana, o principal evento é a formação da fase cheia da Lua, a oposição do Sol e Lua. E não temos, assim, mudanças de outros planetas em signos, de forma que realmente esse aqui é o ponto crucial. Mas para a próxima semana nós vamos ter 3 planetas entrando no movimento retrógrado. Isso significa que já nessa semana eles estão com a velocidade bem abaixo da média, já estão começando a diminuir a velocidade para estacionar e mudar o movimento. Então nós temos Saturno, Vênus e Júpiter já muito lentos, e o Sol também está lento nessa fase, né? Então isso acontece, vai acabar tendo uma interferência nos movimentos e aspectos formados ao longo da semana. No dia 3, no domingo, nós vamos ter o Sol recebendo um trígono da Lua de madrugada, depois a Lua vai formar um aspecto desafiador a Vênus e lá no fim do dia um aspecto harmonioso a Júpiter. Mas a gente tem então, desde esse aspecto harmonioso aqui, uma fluência para a organização. Nós estamos com a Lua transitando no signo de Virgem, esse aspecto vai envolver Touro também, elemento terra, que facilita o quê? Levar as coisas dentro do previsto, do organizado, né? E também porque Touro aqui é um signo fixo, ele acaba não imprimindo muito movimento, ou pelo menos, né, trazendo essa característica mutável aqui da Lua em Virgem para alguma coisa bem mais centrada. E depois a Lua continua nessa influência, porque ela vai formar um aspecto desafiador justo a Vênus, né? E Vênus em Gêmeos tem muita tendência à dispersão nos interesses, nas vontades. Enquanto a Lua representa necessidades, desejos aqui são simbolizados por Vênus. Bom, e principalmente para quem tem Vênus muito marcante no mapa, como regente do ascendente, Vênus, por exemplo, importante numa fase, né, como o ascendente da Revolução Solar, ou Vênus em conjunção com o ascendente, pode sentir muito forte, né, estar sentindo muito forte esse impacto nesse momento aqui do trânsito em Gêmeos, de vontade, muita vontade e desejo, às vezes dispersa muito com coisas físicas mesmo, necessidade de ter coisas e às vezes a dificuldade até em se centrar em uma única coisa, ele abre muitos horizontes e acaba despertando aquele desejo por tudo, gosto, né? Parece que tudo agrada, tudo é legal, então isso parece legal e eu preciso disso, isso parece legal e eu preciso disso. E quando a Lua chega a esse aspecto desafiador, ela vai diminuir um pouco essa característica, mas numa observação um pouco mais tensa, desafiadora, porque a quadratura não é muito suave. Eu penso muito nessa coisa de querer, mas não poder, por exemplo, né? Algum fator externo impedindo, por exemplo, ou mesmo uma caída de ficha, né? De que nem tudo é tão necessário assim. E essa influência, então, de Lua em Virgem vai dominando, porque aí o próximo aspecto é esse trígono aqui que vai formar com Júpiter em Capricórnio, né? Que tem bem essa tendência do que é possível, do que é possível nesse momento. Como Júpiter tem essa relação com as regras, normas, leis, essa característica dele em Capricórnio está limitando demais, né, muitas coisas na vida. Então, esse trígono, ele vem de uma maneira harmoniosa a conscientização de é possível só com certas coisas, só com o que a gente tem em mãos. Todo domingo caminha nesse sentido da organização, de preparo, de cuidados mais imediatos, né? O signo de Virgem é o signo que mais tem a simplicidade, a pureza como característica. Então, tudo que é mais simples realizar acaba tendo um resultado um pouco mais fácil durante esse momento aqui, durante esse domingo todo. Então, evitem abrir os horizontes para muitas coisas, porque é bastante provável que você não consiga realizar todas, né? E até pode chegar a um conceito de dúvida, né? Não conseguir muito identificar o que agrada mais. Por isso eu penso mais num domingo caseiro mesmo, num domingo muito próximo, para a gente cuidar tanto de nós mesmos, como as coisas imediatas, né? Para as questões afetivas, esse aspecto desafiador de Lua e Vênus também é desfavorável, né? Porque nós temos tanto a Lua como um significador dos sentimentos, como o Vênus como um significador de desejo, da intimidade, da atração. E essa quadratura não facilita o jogo. Atenção aqui no domingo, né? Ele vai funcionar melhor aqui nas suas coisas cotidianas mesmo, né? Concertos, cuidados com suas próprias coisas, com a sua saúde, com as suas coisas pessoais, né? Agora, no dia 4, que é segunda-feira,
nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Libra, depois ela vai formar um aspecto harmonioso com Saturno, depois nós vamos ter a conjunção de Mercúrio com o Sol, que é uma conjunção superior, e exatamente acontece no signo de Touro, e por isso essa influência, desde que a Lua entra em Libra, harmoniza com Saturno, e o Sol chegando também essa harmonia aqui com Mercúrio, quer dizer, Mercúrio chegando a harmonia com o Sol, vai facilitar muito um olhar racional, um olhar de lógica e para detalhes, né? Não é muito favorável para as questões afetivas, mas pode até facilitar compromissos que envolvam mesmo a coisa de contratos, coisas nesse sentido mesmo. Organizar os temas relativos a documentos, a contratos, né? Tanto o Mercúrio tem como tema a burocracia, como essa influência de Lua com Saturno favorece as coisas da vida material mesmo, né? Pensando aqui nos documentos, as coisas todas nesse sentido. Não tem um ritmo acelerado e não desenrola as coisas com tanta facilidade, com tanta praticidade, assim, pensando em ritmo, né? Com urgência. Mas ela é uma influência totalmente realizadora, né? Um trígono é o melhor aspecto que tem, então, se você precisa concluir alguma atividade, resolver alguma questão, assinar algum contrato, esse momento, principalmente aqui, ó, em que a Lua forma um aspecto com o Saturno, é um dos melhores. Agora, acho que a influência mais harmoniosa, assim, em termos de tema, para segunda-feira é estudo mesmo, né? Porque desde essa característica que pega um olhar mais aberto para aprender, né? Como depois Mercúrio bem centrado aqui com o Sol, olhando para os detalhes e tal, vai facilitar o aprendizado. Tem uma influência bem racional, por isso até coloquei esse tema, muito da lógica, não é tão sentimental, não é tão amorosa, né? Mas também não cria impedimentos, né? Eu só vejo que a gente tem uma tendência a racionalizar as coisas, a tentar observar pela lógica, pelos prós e contras, por exemplo, né? A mente está fluindo muito nesse sentido. E aí no dia 5, nós vamos ter essa Lua aqui que está em Libra formando um aspecto harmonioso com Vênus e depois ela vai formar um aspecto harmonioso com Marte. Dia 5 é o melhor dia da semana, porque a harmonia de Lua em Libra com Vênus em Gêmeos é muito facilitadora do entretenimento, da diversão, das risadas mesmo. E é suave, é leve, é uma típica influência para se divertir. Facilidade muito grande de se entender mesmo, né? E para temas leves e tal. Mas como a influência é harmoniosa, mesmo que você tenha que resolver alguma situação, ela tende a se desenrolar de uma forma bastante harmoniosa, com parceria, né? Tanto aqui Libra como Gêmeos facilitam o diálogo, a interação e a troca, né? Elemento ar, então tem como essa característica mesmo o entrosamento com as pessoas. Por isso, as atividades que envolvam trocas humanas, né? Conversa com outra pessoa, diálogo e tal, tendem a ser mais facilitadas aqui durante este momento. E lá no final do dia, a Lua vai chegar a esse aspecto harmonioso com Marte, que favorece a tomada de decisão. Marte é o planeta que tem como tema a direção, a atitude, a conquista, inclusive facilitando os temas ligados a conquistas afetivas, por exemplo, mas em todos os níveis a conquista acaba se tornando fácil. E aí a gente tem, então, durante todo o dia, essa influência de elemento ar bastante evidente, o que para a inovação, para novos pensamentos e novas direções na vida também é bastante harmoniosa, né? Ela é bastante facilitadora. Mas principalmente, tanto a influência de Vênus em Gêmeos como Marte em Aquário vão trazer à tona essa vontade da independência, da autonomia, por exemplo, né? O que acaba tornando uma boa parte aqui da terça-feira fluindo nesse sentido. Então a gente pode ter algumas aberturas interessantes durante o dia que facilitam um pouco essa sensação da autonomia. Bom, por mais que Marte aqui em Aquário tenha uma tendência mais individual, a harmonia com a Lua aqui em Libra facilita não só a individualidade, como os temas que dependem de ajuda, de apoio, de diálogo ainda continua, tá? Por isso eu não vejo assim como uma característica tão individual, né? Tem mais uma tendência à troca mesmo. Só que o último aspecto do dia, às 23h30, é uma quadratura com Júpiter. E ela meio que esfria tudo isso que acontece ao longo do dia, porque a gente está vendo um clima harmonioso, um clima leve, um clima até que impulsiona um pouco a coisa da liberdade, né, da independência. Mas aí essa Lua chegando à quadratura com Júpiter mexe muito com a questão de justiça. Justiça pensando nas questões de justiça do mundo mesmo, no nível político, social,
mais senso de justiça. E também Júpiter, que é o planeta que mais tem relação com a expansão, nesse aspecto traz a gente bem para uma característica de realidade, do tipo, né? Se contenta com o que tem, não voa tão alto porque não é possível nesse momento. Por isso que eu vejo como um balde de água fria em toda a influência ao longo da terça. Mas ainda assim, como acontece muito lá no final do dia, talvez não seja assim tão sentida. Então aproveitem mesmo a terça-feira para colocar em andamento as suas atividades, né? O que você precisa que flua, que caminhe, pode caminhar. A gente tem essa influência quente do elemento ar favorecendo e o calor imprime movimento, né? Ele traz a possibilidade do movimento das coisas, né? Então, principalmente para tentar ousar um pouquinho aqui, ele facilita o jogo, né? Agora, no dia 6, na quarta-feira, nós vamos ter às 4h05 a Lua ingressando em Escorpião e às 7h10 ela chegando a um aspecto desafiador a Saturno. E só depois a gente não tem outros aspectos ao longo do dia 6. De forma que dia 6, quarta-feira, é um dia um pouco mais tenso, porque a gente tem aqui a Lua em queda e depois ela chegando a resistência aqui com Saturno em Aquário. Então envolve aqui Escorpião e Aquário que são fixos e por isso fluir já não é mais tão fácil como era nos dias anteriores, né? A gente tem uma característica por questão da Lua em Escorpião mais fechada para o movimento, ela não é rápida. E temos uma tendência a problemas mesmo. E não escolha esse momento para consertar coisas, para resolver problemas, porque a coisa não vai fluir sobre essa influência, tá? Vocês vão encontrar muitos problemas e as coisas emperram em termos de ritmo. Então, uma coisa que às vezes pode ser muito simples, descomplicada para fazer, você acaba encontrando tanta dificuldade que é bem ruim mesmo em nível de humor. Acaba até tendo uma característica muito fechada com o humor, tá? E em nível de notícia, então é isso, né? É um dia muito fechadão mesmo, assim, uma tendência a olhar muito para as faltas, mais do que para as possibilidades diferentes, né? A oportunidade de mudar o quadro, não tem muito essa facilidade, né? A tendência é a gente observar muito mais o que desagrada do que o que agrada. Então vocês vão ter que fazer um esforço para olhar para o outro lado, tá? E não escolha, então, esse momento para nenhum tipo de início, né? A Lua ainda não chegou aqui na fase cheia, ela está aumentando a luz, que durante essa fase o ideal é mesmo iniciar, cuidar das coisas novas, né? Mas essa influência não é muito favorável. Então, a formação do aspecto vem antes da fase da Lua, né? Em termos de importância. Evitem esse momento. E no dia 7 nós vamos ter aqui a fase cheia acontecendo. Vai acontecer às 7h45, né? Depois às 13h30 a Lua chega à oposição a Mercúrio. E às 22h33 há uma quadratura aqui com Marte. Por isso todo dia 7 tem um clima também ainda muito tenso, né? Então quarta e quinta-feira são dias mais agitados mesmo. Esse gráfico aqui eu coloquei exatamente desse momento 7h45 e não das 6 horas da manhã, como eu fiz nos outros dias, como a gente sempre faz. E a Lua está em queda na casa 6, é bem ruim, essa casa tem temas difíceis, né, de preocupações, de doenças, inclusive é a casa que tem relação com as enfermidades e no nível mundano as questões ligadas à saúde popular estão aqui. Então a oposição acontece com Lua nessa casa e o Sol na 12, que é uma casa de desapontamentos, de sofrimentos, de lamúrias mesmo, é uma casa bem pesada em termos de tema, né? Não dá para esperar nada muito legal para os próximos 15 dias aqui de Lua cheia, né? De Lua diminuindo a luz. E logo em seguida ela vai formar ainda essa oposição com Mercúrio. Mercúrio é o planeta que mais tem como tema o quê? Comunicação, os transportes, a própria questão das burocracias, dos documentos, das falas, de tudo que é trocado mesmo, né? E essa característica ela é ruim porque ela acontece nos signos fixos, que não tem movimento. Fixo é fixo mesmo, né? Nem precisa traduzir aqui. É fixo, então o ritmo é rígido. Mais desafiador ainda, porque nesse momento tanto o Sol, Mercúrio como a Lua estão se encaminhando aqui para aspecto desafiador a Marte, né? E a própria Lua vai chegar no mesmo dia a esse aspecto de tensão. Um dos temas principais de Marte é o quê? A agressividade, a força, a capacidade de brigar, de lutar pelas coisas, mas em aspectos desafiadores não dá para dizer que é uma luta fácil. É sempre uma luta difícil. Então os próximos 15 dias tendem a ser rígidos, difíceis, com muitos embates, discussões, brigas e tal.
E esse momento específico da formação da fase cheia não é ideal em temas eletivos, né? Pensando em início de coisas, para iniciar nada, né? Evitem o dia 7, eu recomendo. Não é muito bom, por exemplo, para vocês lidarem com assuntos comerciais, que são temas de Mercúrio, devido à oposição da Lua, vai encontrar muitas barreiras. Se você tiver que entrar em contato com o comércio, vai ser bem difícil. Se tiver que tentar encontrar alguma coisa para comprar específica, pode ser muito difícil também. Ele é bem ruim mesmo, tá? Não flui, aqui não é uma influência muito boa. Bom, aí vocês veem que tem outros aspectos, né, harmoniosos. Então a gente tem o Sol e também Mercúrio se aproximando de aspecto harmonioso a Júpiter, mas está numa 8ª casa e Júpiter também está bem fraco, aqui está em queda. Então acaba que esse aspecto harmonioso não vai facilitar tanto as coisas no sentido de otimismo, por exemplo, de aberturas e de grandes esperanças. Ainda assim, como aspecto harmonioso, a gente pode pensar assim, que em meio a tantos embates, tantas lutas, tantas discussões e tudo mais, se chega a algumas possibilidades um pouquinho boas, assim, elas não são totalmente boas e trazem grandes esperanças. E poderia também ser muito legal porque Vênus está chegando aqui ao trígono com Marte, mas esse aspecto nunca vai ser exato, gente, porque lembra que eu falei lá no comecinho, Saturno, depois Vênus e depois Júpiter vão entrar no movimento retrógrado na semana que vem. Então eles estão muito abaixo da velocidade média. E como Vênus está caminhando muito devagar, ela não vai chegar aqui a 26, 27 graus para formar esse trígono exato com Marte. Então Marte continua andando no ritmo natural dele, nos próximos graus, vai entrar no signo de Peixes já na semana que vem também. E Vênus vai ficando para trás, voltando em graus assim que ela entra no movimento retrógrado. Então esse trígono nunca será perfeito. Na astrologia nós chamamos isso de uma refranação. Frustra o aspecto, poderia ser um aspecto bem legal para coisas diferentes mesmo, para saídas alternativas, coisas muito boas, mas isso não vai acontecer agora, né? Então ainda a gente tem 15 dias muito chatos mesmo aqui, para falar a verdade, né? Então evitem aí então o dia 7 também como uma influência para resolver coisas. A harmonia ali, né, depois que a Lua saiu da quadratura com Saturno, é que ela chega a esse aspecto aqui harmonioso pequeno com Júpiter, que no meu ponto de vista tem uma característica bastante parecida com esse do Sol aqui, né, do trígono. É essa característica que eu disse para vocês. Poucas coisas pequenas conquistas podem ser alcançadas mediante um quadro mais desafiador. Algumas coisas vêm como solução, por exemplo, né? E no dia 8, aqui na sexta-feira, a Lua já vai ingressar no signo de Sagitário. Então a gente tem aqui um ganho de energia bem diferente, muito mesmo. E aí essa influência de Lua em Sagitário traz ânimo, né? Porque elemento fogo é quente, é seco, é objetivo. Então tanto traz ânimo como traz uma necessidade de ser mais objetivo, de ir adiante. Tem um impacto muito motivador. E ela vai formar um aspecto harmonioso com Saturno bem cedinho também, às 7h26. Por isso, a sexta-feira vem com um clima de atividade, de movimento, passando esse quarta e quinta bem difíceis, a sexta-feira parece animar mesmo e até assim, pensando em níveis de esperança, movimentar um pouquinho. Vai facilitar um pouquinho mais esse jogo, essa vontade mesmo de realizar as coisas, né? Agora, Saturno está aqui no elemento ar e a Lua está no elemento fogo. Então, a gente tem aqui um movimento de calor forte, tanto fogo como ar tem calor, são signos quentes, né? E isso facilita a conclusão de objetivos, facilita a tomada de decisões de médio e de longo prazo. Saturno não é muito rápido, então as decisões imediatas talvez não sejam tão imediatas, né? Facilita projetos, facilita as inovações, facilita um olhar mais pela lógica mesmo, né? Colocar pontos fracos, pontos fortes lado a lado e decidir. Tem uma tendência à decisão muito poderosa e também a contato com pessoas que têm um certo nível de autoridade, às vezes até maior que o seu, né? Estejam hierarquicamente acima de você, também vai facilitar o jogo. Para compromissos também, compromissos que eu digo não são só afetivos, um casamento, né? Mas é uma influência mais descomplicada, né? Bem descomplicada, ela tem uma característica mais prática e realmente objetiva, definida mesmo, né? Isso vai facilitar o quê? Chegar ao resultado das coisas. Você sabe para onde você está caminhando, né? Qual é o resultado que você quer alcançar em uma determinada ação? Escolha esse momento aqui porque ele vai certinho.
Bom, e aí no dia 9, gente, só temos um aspecto durante o dia, que é esse aqui da Lua oposição a Vênus, 16 e 13. E eu coloquei dispersão porque eu falei para vocês, a Lua em Sagitário tende a ser mais objetiva, direta, elemento fogo, uma característica muito mais da direção. Mesmo Júpiter regendo aqui, né, dispondo a Lua, muito fraco, a tendência é seguir para uma coisa, né, no objetivo final. Só que Vênus em Gêmeos é totalmente dispersa nos interesses e ela tá bem lenta, lembra que eu falei para vocês? Por isso, esse momento aqui do sábado é muito difícil para chegar à decisão sobre as coisas, porque tudo parece ser bom, né? Vênus em Gêmeos tem bem essa característica. Você quer decidir sobre, por exemplo, uma roupa para comprar, quer comprar uma blusa de moletom, aí você encontra vários tipos de blusa de moletom, uma com estampa, outra sem estampa, uma que é forrada, outra que não é forrada, uma que é mais curta, outra mais longa, enfim. Você vai encontrar várias possibilidades e chegar a uma decisão sobre qual você quer é mais difícil. E isso eu dei um exemplo, né, de compra de um objeto, de uma coisa, mas isso também pode ser levado para as questões afetivas, de vida prática. É difícil se satisfazer com essa influência. Chega a um ponto de que você atinge o objetivo, mas parece que ele não te satisfaz, aí você vai querer outra coisa. Então, perde-se um pouco a noção dos limites e dispersa o olhar demais. Então, nem para a questão afetiva, amorosa, as relações de amizades e compras, e enfim, tudo que envolve parte de investimento não é uma influência muito poderosa. Tá bom? Então, fechamos a semana com essa influência. E é isso então, gente, tá? Essa semana vocês perceberam que ainda tem dias bem tensos. E a semana que vem, então, é aquela semana de 3 planetas em movimento retrógrado. Então, aguardem aí a próxima avaliação semanal. Um abraço forte para vocês, então. Até a próxima semana.